Boa noite, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus a todos. Muito feliz por estar aqui com vocês, amém? Estou muito feliz de verdade de ter vocês aqui comigo hoje, com a Fernanda, para estudarmos a nossa querida e amada Palavra de Deus. Hoje um estudo tão especial, amém? Eu gostaria de desejar boa noite a todos que vão entrando e vamos aguardar um pouco, mais pessoas irem entrando, uns 2, 3 minutos aí de intervalo. E vamos começar o nosso estudo, amém? Hoje a gente vai estar estudando a realidade da Páscoa dentro das festas bíblicas, amém? Porque a festa da Páscoa, o que nós celebramos, o que se diz a Semana Santa, da morte de Cristo, a sua ressurreição, está dentro das festas bíblicas, amém? Vamos nos aprofundar na Palavra de Deus e aprender mais do Senhor, amém? Gostaria de dar boa noite a todos. Se você já está aí comigo online na nossa live, gostaria de te convidar já a ir abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 23, amém? Já temos aí, Fernanda, uns 5 minutos? Uns 3 minutos? Uns 3 minutinhos. Você aguarda mais uns 2 minutinhos, por favor? Amém. Se você está aí online, eu queria deixar uma pergunta para você. Até 2 meses eu também pensava assim. Por isso que eu estou fazendo esse estudo, porque o Senhor falou muito forte no meu coração. Porque é verdade, quanto mais você aprende do Senhor, mais íntimo dele você vai se tornando. E é verdade, a gente vai conhecendo tanto por aquilo que nos é ensinado, pelo que os nossos pais, os nossos líderes, pastores vão nos ensinando, que a gente vai aprendendo e vai virando uma certa rotina. Então muitas vezes a gente fica assim, qual é a necessidade de eu ter que estar reaprendendo novamente a Páscoa? Eu já sei o que significa a Páscoa, eu já sei qual é o intuito da história, mas por que estudar a Páscoa? Então eu queria deixar uma pergunta para você. Se você souber, não precisa ter vergonha de responder. Até 2 meses atrás eu também pensava assim, até o Senhor me ensinar. O que para você representa a Semana da Páscoa? O que representa essa sexta-feira de hoje e o que representa domingo para você de Páscoa? O que essa Páscoa representa? Se você souber, você tem liberdade para poder responder o que nós comemoramos hoje e o que nós comemoramos domingo, amém? Vou sair aqui só um minutinho para vocês verem um pouco. Nós vamos ter no painel, tá? Um esboço gráfico do estudo e eu vou estar disponibilizando o PowerPoint dele para quem quiser levar o estudo para sua igreja, para sua célula ou para você compartilhar com a sua família o que você vai aprender hoje. É só depois me chamar no direct, eu passo meu telefone e WhatsApp para você e disponibilizo esse arquivo que a gente fez em PowerPoint do esboço, desde da Páscoa até as primícias, amém? Hoje nós vamos estudar o sacrifício de Cristo, a ceia do Senhor, dentro das festas bíblicas. Eu vou ficar mais fora de centro, vou deixar mais assim para vocês verem. Qualquer coisa, eu estou com uma baquetinha de bateria improvisada aqui,
a gente vai apontando as referências, amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite para cada um que está entrando aí, amém? Acho que você pode iniciar, tá bom? Amém. Tem alguma pergunta? Alguém aí sabe dizer o que significa Páscoa, Sexta-feira da Paixão? Pode dizer sem vergonha. Até 2 meses atrás eu também já pensei muito que a Sexta-feira representava isso e que o domingo de Páscoa representava isso. Se você pensa assim, que a Sexta-feira da Paixão é a sexta que representa a morte de Cristo e o domingo de Páscoa é o que representa a ressurreição de Cristo, coloca um sim aí falando, eu creio dessa forma. Amém? Pode colocar, nós estamos aqui para aprender. Você não está assistindo uma pregação, você está assistindo um estudo. Nós vamos aprender uns com os outros, amém? Pode começar o estudo. Pode começar? Pode começar. Amém. Então, o que acontece, irmãos? Eu também pensava assim, que a Sexta-feira da Paixão a gente comemorava a morte de Cristo e no domingo a gente comemorava a Páscoa. Mas aí eu descobri que na verdade... Uma irmã respondeu. Amém. Rosália, eu creio dessa forma. Amém. Eu também pensava assim, até o Senhor me dá uma revelação muito linda, gente. Muito linda. Na verdade eu descobri que quando eu fui ler em Êxodo e Levítico, dentro do contexto das festas bíblicas, eu descobri que na Páscoa você comemora a morte do Cordeiro. Você comemora a morte de Cristo. Então, se nós fôssemos levar isso para dentro das festas bíblicas, eu estou tentando ficar um pouco fora para vocês verem o esboço. Dentro das festas bíblicas, você veria que a Páscoa comemora a morte. Então, hoje seria Páscoa, correto? E no domingo você comemora a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo dentro das festas bíblicas é algo que é chamado de primícias, amém? Vamos lá fazer a leitura de Levítico capítulo 23, verso 1, só para entendermos, amém? Festas e dias santificados a Deus. E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. O sábado, 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, que é o sábado. Santa convocação será este dia. Nenhum trabalho fareis. O sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Amém? Isso aqui bate com o que está lá em Gênesis, que no 7º dia o Senhor descansou e contemplou toda a sua obra. Primeiro, eu não estou tentando contar ninguém para descansar no sábado de não trabalhar. Amém, amados? Eu não sou adventista, não tenho nada contra os meus irmãos adventistas, mas eu entendo que o 7º dia representa o reino de Cristo, o milênio, algo que está para vir para nós. Mas hoje eu não vou falar muito sobre isso, porque isso é para um outro estudo. A Páscoa e os pães asmos. Aqui para frente começa a cereja do nosso bolo de hoje. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecerá oferta queimada ao Senhor. E ao 7º dia haverá santa convocação, e nenhum trabalho servil fareis nele. E versículo 9. E falou o Senhor a
Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de herdar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias, e a vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. O sacerdote os moverá. Amém? Até aqui. Então, vamos fazer uma oração, entregar ao Pai o estudo que venha nos edificar no crescimento de Cristo. Amém? Senhor, graça nós te damos por esse momento, pela tua palavra que é falada nos nossos corações, por mais oportunidade de estarmos aqui no estudo. Que esta palavra venha germinar no nosso coração, para gerar frutos em 10, 50, até 100 por um, Pai. Que essa palavra venha nos fazer nos tornar mais próximos, mais íntimos do Senhor, e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Teu Filho. Receba glória para Ti, Senhor, e nos conforme a Tua imagem e a Tua semelhança, Pai, como nos prometeste pela cruz do Calvário de Cristo. É o que nós te pedimos, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Então, uma das coisas muito interessantes, amados, que no capítulo de Levítico está falando aqui das festas, e ele começou falando de Páscoa e Pães Asmos, que também é o mesmo texto lá em Êxodo capítulo 12. Essas são as solenidades do Senhor. No primeiro mês, aos dias 14, pela tarde, é Páscoa do Senhor, e nenhum trabalho fareis nele. Quando você vai lá em Êxodo capítulo 12, se você quiser abrir comigo, vamos lá em Êxodo 12. Aí eu vou te falar aqui o versículo. Versículo 1 em diante, capítulo 12 de Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês será o princípio dos meses. É o primeiro mês, está falando em Levítico no dia 14. E vos será o primeiro dos meses. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, conforme o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, sem defeito. Um macho, nota isso aí, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento de Israel o sacrificará à tarde, ou seja, no dia 14, na parte da tarde, sacrifica o cordeiro. E tomarão seu sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. E não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada deixareis dele até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Aí está falando assim, no versículo 12: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito eu farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis estatuto perpétuo. Até aqui, porque a parte do versículo 15 em diante, nós já citamos em Levítico. Então, a primeira coisa que é interessante, e eu acho que isso aqui, para todos nós, já é um aprendizado que nós já sabemos, é que esse cordeiro do Egito, a qual o sangue foi passado na porta para poder proteger da praga da mortandade, que fez a distinção entre os filhos de Israel e os egípcios, para nós representa Cristo. Amém? Então,
Eu vou passar aqui para você ver. Olha lá, João, olha lá, dia 14. Cordeiro, Cristo. Aqui eu coloquei a cruz, porque a cruz representa a morte de Cristo. No dia 14. João, capítulo 1, versículo 29, identifica o Cordeiro de Deus, o Cristo, o ungido. João, quando vê Cristo, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós já temos a primeira identificação. Cristo é o Cordeiro. O Cordeiro tem que ser macho sem defeito de 1 ano. Um Cordeiro aponta para Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. Apocalipse 12:5, quando você lê lá da mulher grávida prestes a dar à luz, fala que ela está esperando um filho. E esse filho governará sobre toda a terra. Esse é Cristo, o Filho de Deus, o ungido. Ele que veio, morreu por nós, voltou, como está lá, foi arrebatado ao Pai e vai voltar para poder reinar sobre a terra. Esse é Cristo. Amém? Sem defeito. Sem defeito, porque Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte. Vou abrir aqui para vocês verem. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele veio sem defeito. Ele precisava ser sem defeito para poder conhecer o pecado, que é o nosso pecado expiado nessa morte à tarde, que é no dia 14. Por isso ele é o Cordeiro. Amém? De 1 ano, porque o número 1 representa o Deus único, Criador de todas as coisas. Isso aponta que Cristo, sendo Deus, veio enviado pelo próprio Pai para resgatar o homem pecador. Em outras palavras, na deidade de Deus, ele enviou a si próprio para ser o sacrifício que levaria o homem de volta para ele. Aí vem João capítulo 1, versículo 1 ao 3. O que diz em João capítulo 1 ao 3? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus enviou a si próprio, na pessoa do Filho, porque na deidade Deus é um, na pessoalidade eles são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o Pai enviou o Filho, Cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, que ele vinha do próprio Deus, para se fazer pecado naquela cruz, nos livrando da morte. Amém? Então, nós já ficamos aqui, já entendemos essa primeira parte, que o Cordeiro representa Cristo Jesus. Amém? O dia 14 aponta para o dia em que o Cordeiro é morto. O Cordeiro deveria ser morto ao cair da tarde. Esta profecia cumpre exatamente na forma na qual aconteceu com Cristo, pois ele foi crucificado na hora 9 e foi morto na hora 9. Se você ler aqui, Lucas capítulo 23, 44, diz o seguinte. Dá detalhes específicos. E era já quase a hora 6ª, ou hora 9ª, e houve trevas em toda a terra até a hora 9ª, escurecendo-se o sol. Por essa razão, entendemos que a Páscoa é uma festa memorial, pois nela o Cordeiro de Deus é morto. A Páscoa é em todo, sempre, biblicamente falando,
ela é em todo dia 14 do primeiro mês, se não me engano é o mês de Abib. O que acontece? O nosso calendário, o calendário grego-romano, é completamente diferente do calendário bíblico. O calendário bíblico é o mesmo que o calendário judeu. Então, o calendário bíblico, o dia começa de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Entendeu? Então, o que acontece? Se no nosso grego-romano, um dia começa às meia-noite e vai até às 11h59 do outro dia, no calendário bíblico é um calendário lunar. Então, o que acontece? Um dia ele começa às 18 horas da noite e vai até às 17h59. E quando der 18 horas, começa o outro dia. Então, Cristo, ele morreu na hora nona, que é entre as meio-dia e as 3 horas. Não dá aproximadamente, mas nós podemos aproximar mais para as 3 horas. Então, eu fiz um esboço aqui que vai dar uma referência para nós de tudo que aconteceu dentro dessa hora nona. Olha aqui para você ver. No dia 14, Lucas 22:7, depois você pode pesquisar. Lucas 22:7, Lucas 22:14 identifica a ceia do Senhor no dia 14, por volta da primeira vigília da noite. O que acontece? A hora nona, eles têm várias horas. Tem a hora que, se não me engano, é a sexta, que é entre 6 às 9. Tem a hora, essa acho que é a hora terça. Tem a hora sexta, que é entre 10 a meio-dia. E tem a hora nona, que é entre meio-dia às 3 horas. E tem mais uma hora que eu não estou muito lembrado aqui, gente, que é das 3 às 18. Quando chega à noite, não tem a precisão do nosso calendário de dar 20 horas, 9 horas, então é feito por vigílias. Então, o que acontece? A primeira vigília, que seria a primeira vigília da noite, acontece entre 18 às 10 horas. Então, Lucas dá a precisão que no dia 14, no início do dia, o dia lá começa à noite, não se esqueçam disso. Então, o que acontece? Por volta da primeira vigília, acontece a Santa Ceia do Senhor. Eu não vou ler os versículos, alguns aqui, só os que eu achar mais, por causa do nosso horário, amém? Lucas 22, 39 ao 44, Marcos 14, 32, 36 e João 17 identificam o momento do Getsêmani, na segunda vigília da noite, por volta das 10 horas da noite às 2 horas da manhã, hora que ele teve com os discípulos para poder orar. João 18, do 3 ao 6, Lucas 22, 54 e também os versículos 61 e 65 e Marcos 14, 53 e 65 identificam um momento em que Cristo foi levado ao Sinédrio por volta da terceira vigília da noite, que é entre 2 às 6 horas da manhã. Num desses versículos aqui, aponta especificamente que bem no início da manhã, praticamente às 6 horas, ele estava no Sinédrio. Quando começa a hora terça, eles já estavam saindo do Sinédrio e indo para Pôncio Pilatos. João 18, 28, Mateus 27, 1, 2, Lucas 23, 1 ao 6, é o julgamento pelas autoridades romanas. Hora terça, entre 6 às 9 horas da manhã. João 19, 1, 4, Marcos 15, 16 ao 20, Mateus 27, 15 e 16 é o castigo aplicado por Pilatos e o momento em que o povo entrega Cristo à morte. Aquele momento que o povo escolhe Barrabás ali. Você vai ver nos versículos. Isso foi na hora sexta, entre as 9 horas da manhã às meio-dia. E tudo no dia 14, certo? Mateus 27, 38
42, 37, Marcos 15, 33, 34, Lucas 23, 27, 31 e 34, e o mesmo Lucas nos versículos 44 e 48, João 19, 34 e 37, apontam um momento da crucificação de Cristo e a morte de Cristo, que foi na hora nona, entre meio-dia e as 15 horas. E a hora nona é a hora do ponto ápice da tarde, ou seja, o cordeiro foi morto à tarde, ou seja, o que está em Êxodo bate certinho com o que aconteceu com Cristo, o nosso cordeiro. Agora nós vamos ver pães asmos. Quem está conseguindo compreender aí que Cristo é o nosso cordeiro e que no dia 14, todo esse processo até a morte dele na parte da tarde, dá um amém aí, amados. Amém? Todo mundo compreendendo? Tá aí, Fernanda? Se tiver alguma resposta, você me fala pra gente seguir. Amém? Os pães asmos, note que mudou aqui a figura. Os pães asmos, sábado solene e santa convocação. Significa uma santa convocação. João 19, 31, Marcos 15, 42, 43. Os pães asmos, eles significam que através da morte de Cristo, para simplificar, o pecado foi retirado da nossa vida. Por isso que o pão é sem fermento. O fermento representa o pecado. Isso significa que, pela morte de Cristo, o pecado que nós tínhamos foi retirado. Essa é a razão pela qual a Páscoa é em todo dia 14. É bem simples. Vou dar uma lida aqui, tá, gente? O calendário hebraico, na qual é constituído o calendário bíblico, são diferentes do calendário grego-romano. Aqui nós já entendemos essa parte. Após a morte de Cristo, ao pôr do sol, se inicia o 15º dia, onde se comemora a festa dos pães asmos. É neste dia em que os judeus comemoravam a Páscoa, comendo o cordeiro e os pães asmos, por 7 dias, como está lá em Êxodo 12, do versículo 8 ao 15. Visto, compreendemos que os pães asmos significam a retirada dos nossos pecados por intermédio do Cordeiro de Deus, ou seja, Cristo retirou os nossos pecados. Os 7 dias comemorados pelos pães asmos, porque 7 é a perfeição de Deus, trabalhando na sua criação, dentro de um espaço de tempo. Isso significa que a obra de Deus na cruz do Calvário, por meio de Cristo, é algo extraordinário. Ou seja, 7 é o número na qual Deus usou para trabalhar a sua perfeição dentro da criação. Ou seja, no momento dos pães asmos, Deus trabalhou a perfeição dele para nos deixar no ponto que nós podemos nos achegar a ele. Por isso que o fermento é retirado de nós. Amém? João 19, 31 aponta uma coisa. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Sabe o que isso quer dizer? Que no sábado eles não podiam fazer nada, porque ali já começava a festa solene. Existem 2 sábados para os judeus, tá, amados? O que quer dizer? Toda santa convocação é um sabá. Existe o sábado semanal, ou seja, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo sábado é descanso. É um sábado semanal, porque no 7º o Senhor ele descansou. Então tem o sábado semanal. Mas todo sábado, toda festa bíblica, seja Páscoa, pães asmos, primícias,
Pentecoste, todas são uma santa convocação. Então, quando é uma festa bíblica, eles chamam de sábado solene, amém? Então, o que acontece? No sábado solene, os corpos não podiam ficar na cruz. Por isso, eles pediram isso. E isso aponta para a gente uma coisa assim que eu achei muito interessante. Se você for olhar, Cristo falou no livro de Mateus que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, convinha dele ficar no fundo da terra. E se a gente for fazer a conta, se Cristo tivesse morrido numa sexta, ficado um sábado e um domingo, não daria 3 dias e 3 noites. Ele ficaria a sexta à noite, o sábado à noite e o domingo. Mas ele não fecharia a parte da manhã. Então, o que eu percebi por Marcos, que também fala, quer ver? Vamos ver se eu procuro aqui para vocês. Marcos 16. E passado 16:1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir. Ou seja, passou um sábado, que foi o sábado solene após a morte do cordeiro. Se elas fossem no sábado semanal, como que daria tempo? Seria a sexta-feira, a morte do cordeiro. Elas iam ter que ficar o sábado, elas não poderiam fazer nada, porque seria o sábado semanal e solene, e não ia ter um dia entre o domingo, que representa primícias, para poder estar comprando os ungüentos para embalsamá-lo. Então, o que eu percebi no estudo? Que Cristo, na verdade, para ele ficar 3 dias e 3 noites, ele teria morrido na quarta-feira à tarde, ele teria ficado a quinta-feira, que foi pães asmos, que dura até a outra semana, que são 7 dias. Teria uma sexta-feira, que é um dia de trabalho dentro da semana das primícias, que poderia se comprar, aonde elas compraram os pães, as especiarias para poder embalsamá-lo. Aí quando chegava no outro sábado, seria um sábado semanal. Aí elas voltariam a não poder fazer nada, porque no sábado não pode se trabalhar. E aí quando chegaria o domingo, chegaria as primícias. Então a gente aprende dentro desse tempo que teve de quarta, quinta, sexta, sábado. A gente viu a morte de Cristo na quarta, a gente viu o início dos pães asmos na quinta-feira e vai até 7 dias, que representa Cristo tirando o nosso pecado. Aí ele ficou, como diz, ele mesmo disse, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, ele ficaria a quinta, a sexta, o sábado. Dão 3 dias e 3 noites exata. E ele ressuscitaria no domingo, que é a primícia. O primeiro dia da semana, que é o domingo, dentro da semana dos pães asmos, Marcos 16:2, Mateus 28:1-2, Lucas 24:3 e 29:13 e João 20:19 representam Cristo ressuscitado. Amém? Ou seja, as primícias representam a ressurreição de Cristo. Então, na verdade, no domingo a gente não se comemoraria uma Páscoa, a gente se comemoraria uma primícia, porque que Cristo é as nossas primícias. O que é a primícia? Dentro de 7 dias contados, na festa dos pães asmos, de Levítico 23:6, se inicia a contagem das primícias no primeiro dia da semana, que é o domingo, o nosso domingo. E 7 dias os asmos virariam de uma semana para outra.
E dentro dessa virada de semana encontraremos 2 sábados, que é o que eu te falei. O primeiro é o solene, que é onde inicia-se os pães asmos, e o segundo sábado, que é o semanal, na virada da semana. E na virada deste sábado semanal começa o primeiro dia, que é as primícias, aonde todo Israel levava suas primícias ao Senhor. Observa bem aqui, ó. Vamos voltar em Levítico 23. No versículo 8, a cerimônia da primeira colheita. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. E no dia seguinte ao sábado, que é o sábado semanal aqui, que já se iniciou as primícias, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho das primícias, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Amém? O que significa? O cordeiro aqui relembra Cristo, o cordeiro que foi morto lá no dia 14, que virou os nossos pães asmos. E no domingo ele se torna as nossas primícias. Ou seja, a realidade das festas se torna Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso cordeiro, ele é o nosso pão asmo e a nossa primícia. Amém? Então, para poder fechar, eu estou colocando aqui para vocês entenderem. Ó, a realidade das festas. A realidade das festas é o seguinte: o cordeiro é Cristo, que morreu por nós. Os pães asmos é Cristo, retirando o nosso pecado no Calvário. E a primícia, que é o molho, também é Cristo, que ressuscitou e foi ao Pai comprovar sua morte e ressurreição, sendo a primícia. E em Coríntios capítulo 15 fala que ele é as primícias da ressurreição. E por ele ser as primícias, nós também ressuscitaremos junto com ele no dia da redenção. Amém? Ou seja, a realidade das festas, todas apontam para Cristo. O cordeiro é Cristo, os pães Cristo e as primícias Cristo. Ali em João dá uma especificação muito bonita, que quando Maria Madalena vê o Senhor, ela fala: Mestre. Aí ele fala para ela: Maria, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, ali ele tinha ressuscitado, mas ele não tinha ainda comparecido perante Cristo, perante o Senhor, quero dizer, para poder comprovar as primícias da ressurreição, que era ele mesmo. Amém? Então, esse foi o nosso estudo. A realidade nas festas, a realidade de todas as festas aponta para Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, é aquele que tira o pecado de nós e é aquele que é a primícia da ressurreição. Nós só temos paz com Deus porque Ele é a nossa primícia e também o nosso sacerdote, que intermedia por nós perante o Senhor para a expiação dos nossos pecados. Ou seja, qual que é o sentido dessa semana, meu irmão? Independente se você vai crer que Cristo morreu numa quarta ou numa sexta-feira, eu não vim aqui para quebrar e falar que você está errado pensando que ele morreu numa sexta, porque até eu pensava assim há pouco tempo. Mas a realidade é que nós devemos viver a nossa vida para Cristo, sendo nós mesmos as primícias dele, porque ele foi a nossa Páscoa e a nossa primícia. Amém? Eu espero que você tenha gostado do estudo. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, a gente pode conversar mais. Eu não vou poder estender, eu tive que reduzir muito o estudo por causa do tempo do Instagram. Mas eu gostaria de agradecer a você por ter
participado do estudo com a gente e que o Senhor possa abençoar. E que daqui para frente, independente se Cristo tiver morrido numa sexta ou numa quarta, conforme foi estudado, que deu para a gente ver mais ou menos qual seria, de acordo com a Bíblia, com o calendário bíblico, o que é ensinado, independente disso, é que nós vivemos mortos para nós mesmos e vivos para Ele. Quando Paulo escreve as cartas, ele sempre tem as festas em memória. Em Coríntios ele fala: largueis o fermento do pecado e vivemos uma verdadeira festa de pães asmos, na qual foi nos concedido pela Páscoa. Se não me engano, está em 1 Coríntios capítulo 5. Então, o que eu quero dizer, meu irmão? O Cordeiro foi morto no dia 14, por mim e por você, de forma que todos os nossos pecados foram apagados. No dia que ele vier fazer a ira sobre mim e você, está o sangue do Cordeiro. Então, ele está retirando o seu pecado. Mas nós precisamos comemorar esses pães asmos das nossas vidas. E dê o melhor de você, dê a sua primícia ao Senhor. Viva de acordo com a vontade dele. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente poder fechar o estudo? Senhor, nós agradecemos por esse momento. Muito obrigado pelos aprendizados que o Senhor tem nos dado. Eu glorifico o Senhor, Pai, pela morte do Teu Filho na cruz, porque se não fosse pelo Cordeiro que o Senhor providenciou, ai de nós, ó Pai, a Tua ira certamente viria sobre nós, ó Pai. Diante do Teu sacrifício, Pai, Tu enviou o Espírito Santo a nós, ó Pai, para nos ajudar a ser como esses pães da perfeição dos 7 dias dos pães asmos, ó Pai, na qual a Santa Convocação no primeiro e no último dia. Isso significa que desde o primeiro dia que o Senhor foi morto, e no último dia, a qual é o dia da Tua vinda, Pai, nós temos que nos encontrar sem fermento, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, diante do Teu sacrifício, a ser esse pão sem fermento que o Senhor retirou ali no Calvário, Pai, para que, assim como o Senhor foi a nossa primícia e apresentou a si mesmo ressurreto diante do Pai, pagando a sentença que era contra nós, riscando aquela cédula na cruz, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, nos preparar, assim como o Senhor foi aquelas primícias, que a nossa vida, Pai, não somente nos domingos, nos dias que nós temos que nos concentrar, pensar na Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, mas que todos os dias da nossa vida, Pai, sejam dias para nós oferecermos ao Senhor as nossas primícias, ó Pai, o melhor de nós, ó Pai, e que o caráter do Senhor venha se conformar, ó Pai, como está escrito, convenha que o Senhor cresça dentro de nós e que nós venhamos diminuir, Pai, porque nós já estamos, ó Pai, mortos, Pai, nós já estamos sepultados para que o Senhor viva e habite com a sua vida plenamente dentro de nós, ó Pai. É o que nós pedimos, ó Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão. Eu agradeço muito por você ter ficado conosco até aqui no estudo. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Se tiver ficado alguma dúvida, me chama no direct, que eu te dou meu telefone de WhatsApp. Eu posso estar conversando com você sobre esse assunto. A gente está dialogando e juntos crescendo e aprendendo na graça de Cristo e do Evangelho. Amém? E se você tiver interesse nos esboços da realidade das festas, aqui falando especificamente dessas 3 festas que apontam para a morte de Cristo, que é Páscoa, pães asmos e primícias, é só você me chamar que eu vou fazer questão de te enviar gratuitamente o esboço. Amém? O Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. Amém? Fiquem com Deus.